A coisa mais importante é se voltar para a sua missão. O que Deus te deu como missão. A primeira delas é ser um médico missionário. Isso não é algo para ser deixado para as comissões, mas você individualmente. Deus te pede que você esteja aqui, ou em África, na Índia, ou em qualquer outro lugar. Deus te chama para ser um médico missionário. Estão gostando das reuniões? Sim, acredito que sim. Era 5 de junho de 1863. O general Lee saiu da cidade de Fredericksburg e foi para o tribunal da cidade de Culpeper. Ele parou ali e depois foi para o Vale de Shenandoah, e depois de algum tempo ele foi para aquilo que se chamou a Batalha de Gettysburg. Ao passo que o general Lee saía da cidade de Fredericksburg para Culpeper, Abraham Lincoln enviou o general Hooker para tentar interceptar e atacar o exército de Virgínia. Mas ele não consegue. Naquela mesma noite, 5 de outubro, algumas vezes você vai escutar 6 de outubro. E deixe-me explicar a diferença entre 5 e 6 de outubro. Naquele mesmo dia, 156 anos atrás, Tiago e Ellen White visitam Otesco, no Michigan, cerca de 50 quilômetros de Battle Creek, para encorajar e dar suporte a alguns obreiros que faziam trabalho evangelístico ali. À medida que o sol se põe, um número de crentes se reúnem para receber o sábado. Pediram a Ellen White para fazer a oração de entrada no sábado, e ela, ao colocar a sua mão sobre o ombro do seu marido, ela começou a orar e durante a sua oração ela recebeu uma visão que durou 45 minutos. Essa visão revelou a relação entre saúde física e espiritualidade, e a importância de seguir os princípios corretos no estilo de vida e no cuidado do corpo, e os benefícios dos remédios da natureza, como ar puro, luz solar, exercício e água limpa. Essa foi uma das visões das muitas que viriam, e a partir da qual a Igreja Adventista do Sétimo Dia começa sua jornada na área da saúde. Vamos orar? Nosso Pai Celestial, Senhor, te agradecemos pela semana que tivemos aqui, à medida que continuamos a aprender para estar preparados para o retorno do seu Filho. Senhor, nos ajude a entender as suas expectativas. Senhor, nos fortaleça, para que possamos ser capazes de trabalhar para o Senhor, que possamos trabalhar efetivamente por Ti, para que possamos compartilhar o amor do seu Filho com o nosso próximo, com nossos familiares e amigos. Que possamos estar preparados, para que possamos ser efetivos. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Essa foi a casa na qual Ellen White estava. Você consegue imaginar? Já se passaram quanto tempo? Quanto? Não é muito tempo? Pare para pensar um pouco. Desde a Guerra Civil, a igreja tem essa mensagem. Quando trabalhei na área da saúde, quem aqui já trabalhou na área da saúde? Quem conhece esse acrônimo, API, que quer dizer análise, planejamento, aplicação e avaliação? Quando temos um problema, nós analisamos, fazemos um planejamento para o paciente, aplicamos o plano e então avaliamos quão efetivo o plano foi. Se tiver qualquer problema, nós voltamos e fazemos uma reanálise. Alguns anos atrás, lá no estado da Carolina do Norte, nós adicionamos algo. Colocamos mais uma letra, M, missão. Qual é a missão da instituição de saúde? Isso deveria guiar todo o processo. O que eu gostaria de fazer hoje é dar uma olhada no último componente. A avaliação. Qual é a nossa missão? Qual é a nossa missão? Vocês prestaram atenção nesta semana? Qual é a nossa missão? Apontar a alma afetada pelo pecado para Cristo. Essa é a nossa missão, era também a missão de Cristo. Salvar pecadores. Nosso trabalho é apontar a alma ferida pelo pecado para Cristo. Bem, se essa é a nossa missão, nós iremos primeiro analisar. Depois formulamos um plano, e então aplicá-lo, e o que faremos hoje é avaliar. 156 anos depois, estamos seguindo esse plano? Bem, isso aqui foi escrito pela secretária de Ellen White. Em junho de 1863, em Otesco, Michigan,
A Ellen White foi dada uma visão na qual recebeu a mais preciosa instrução para a igreja no que se refere à preservação da saúde e princípios de tratamento racional das doenças. Durante os anos seguintes, ela escreveu e publicou centenas de páginas sobre este assunto, em artigos para jornais, em muitos livros, em cartas e manuscritos. A senhora Ellen White estabeleceu os princípios de um estilo de vida saudável que suportaram o teste do tempo. Vamos voltar e ler novamente? Princípios de estilo de vida saudável que suportaram o teste do tempo e a pesquisa científica. Ela apontou para os males do uso de drogas venenosas na prática médica e incentivou o uso dos remédios naturais, luz solar, ar fresco, comida saudável, água pura, exercício, descanso, o valor da água como meio para aplicar calor e frio no tratamento das doenças. Normalmente escutamos quente e frio, aqui está calor e frio. Vamos dar uma olhada no sistema de saúde de Deus. Você sabia que Deus tem um sistema de saúde? Sim, ele tem. Vamos dar uma olhada nele hoje. No meio do sistema de saúde, no centro, o que é que temos? A igreja, ela é o centro e temos algumas setas ao redor dela. E nós temos camadas de suporte aqui do lado. E é isso que nós daremos uma olhada. Estamos seguindo o plano que nos foi dado quanto tempo atrás? Ok. 156 anos. Vamos olhar o primeiro. A igreja. O plano divino é que devemos trabalhar como os discípulos trabalharam. A cura física está ligada à incumbência evangélica. Na obra do Evangelho, o ensino e a cura nunca se devem separar. O que iremos fazer hoje é como se fosse uma checklist. Estamos seguindo o plano que Deus nos deu 156 anos atrás. Qual é o primeiro objetivo que vemos aqui? Ensinar e curar. Não devem ser separados. Fazemos isso hoje? Estamos fazendo isso de forma consistente? Quando lidamos com o Evangelho, o ensino, a cura é parte disso de maneira consistente? Quando olhamos para o processo de cura, o Evangelho faz parte dele, estamos fazendo isso hoje de forma consistente. Não vamos marcar isso aqui. A obra médico-missionária deve ser parte do trabalho de cada igreja em nossa região. Qual é o requisito aqui? A obra médico-missionária deve estar em toda a igreja. Estamos seguindo esse critério? Não vamos marcar esse. É surpreendente a indiferença entre nossos ministros no tocante à reforma de saúde e à obra médico-missionária. Mesmo aqueles que não professam ser cristãos tratam o assunto com maior respeito do que alguns dentre o nosso próprio povo, de modo que se encontra à nossa frente. Eu posso marcar só a parte de baixo. E a parte de cima, ainda temos desafios em relação a isso? Qual é o desafio? Qual é o desafio? Há ainda indiferença entre nossos ministros no tocante à reforma de saúde e à obra médico-missionária. Deus deseja que os pastores e os membros da igreja manifestem um interesse ativo e decidido na obra médico-missionária. Vemos de maneira consistente, de forma global, isso acontecendo, ok? Quando fazemos aquele processo do API e nos reunimos como um time, nós olhamos e vemos se estamos ou não seguindo o nosso plano. Se não estivermos seguindo o plano, devemos identificar isso, então teremos que voltar e reanalisar, e então construir um novo plano. Não temos tempo para fazer isso hoje. Estamos apenas analisando hoje, mas é isso que precisa ser feito. Estamos fazendo, não estamos fazendo, vamos ver os resultados, como está funcionando. Se não estiver funcionando bem, precisamos voltar e olhar para a nossa missão primeira, o nosso plano original, e perguntar o que precisamos fazer, porque obviamente há um problema com o plano e precisa ser reaplicado. Por isso precisamos voltar e reanalisar. Podemos nós como indivíduos fazer isso? Certo. O ministro do Evangelho será duplamente bem-sucedido em seu trabalho se sabe como tratar enfermidades. Luz continuamente crescente tem me sido concedida sobre esse assunto. Um ministro do Evangelho que seja também médico missionário, que pode também curar enfermidades físicas, é um obreiro muito mais eficiente do que aquele que não pode fazer. Sua obra como ministro do Evangelho é muito mais completa. Quando eu falo para
estudantes de teologia, e eu leio isso aqui, e se eles saem da faculdade e sabem apenas teologia, mas não têm nenhuma habilidade em saber como se trata doenças, e o que eles fazem está 100% do lado do evangelho, como é que eles estão saindo da faculdade? 50%. Mas quem é que está saindo 100% da faculdade? Aquele que já é 100%. Ainda lembro quando me formei, eu pensei, pronto, agora estou formado, tenho esse diploma, sei de tudo. Depois percebi que estava enganado. A faculdade pode ter lançado a base, colocado os vergalhões, preenchido de concreto, mas é a experiência da vida que constrói aquela estrutura. Então, quando vemos esses ministros do Evangelho, se eles não forem também médico-missionários, se eles estão 100% no lado do Evangelho e nada do outro, eles serão 50% efetivos. Quem é que vai contratar em uma empresa uma pessoa que é 50% eficiente? Vocês nunca serão ministros de acordo com a comissão evangélica até revelar um decidido interesse na obra médico-missionária. O Evangelho da cura, da bênção e da força, em toda a Califórnia, como também em outras partes da América, um trabalho que ainda não foi executado precisa ser feito. A obra médico-missionária precisa ser reconhecida. Aqueles que saem como ministros do Evangelho devem ser inteligentes sobre este assunto. Aqueles ministros que, depois de muitos anos de experiência, não têm uma verdadeira apreciação pelo trabalho médico-missionário, não deveriam ser comissionados para liderar as nossas igrejas, pois não andam sob a luz da verdade para este tempo. Ministros que não seguem a luz que Deus tem derramado sobre a reforma da saúde não deveriam liderar obreiros que amam a verdade e que apreciam a reforma de saúde e temperança em todos os seus desdobramentos, pois que ajuda poderiam dar para a igreja ou para os obreiros. Vemos dois grupos aqui. Vemos o ministro no campo, se ele não conhece a obra médico-missionária, o que diz aqui? Também, se ele trabalha nos escritórios, caso contrário, eles não poderiam liderar pessoas. Vocês entenderam isso? Está claro? Agora vamos dar uma olhada em membros. Bem, mais uma vez, a igreja é a base, é o centro, é o âmago do sistema de saúde de Deus. Mais tarde irei explicar mais sobre isso. E ao redor dela temos alguns traços. E o traço mais poderoso é o dos membros. O traço mais poderoso é o dos membros. E quem são eles? São vocês. Todos vocês que estão escutando, não importa onde. No Japão, ou em Nova York, em qualquer lugar. Ou do Texas. Eu escutei que tem muitas pessoas do Texas nos assistindo hoje. Atingimos um tempo em que todo membro da igreja deveria lançar mão da obra médico-missionária. O mundo é um hospital repleto de enfermos, tanto física como espiritualmente. Por toda parte morrem pessoas à míngua do conhecimento das verdades que nos foram confiadas. Os membros da igreja carecem de um despertamento, para que possam reconhecer sua responsabilidade em comunicar a outros essas verdades. Temos todos os membros lançando mão da obra médico-missionária? Devemos marcar este ou não? Toda pessoa deve ter o conhecimento dos meios terapêuticos naturais e da maneira de os aplicar. É essencial tanto compreender os princípios envolvidos no tratamento do doente, como ter um preparo prático que habilite a empregar devidamente este conhecimento. Falamos sobre isso outro dia, não vou me aprofundar nesse texto, mas estão todos participando? Ok. O Senhor me deu grande esclarecimento quanto à reforma de saúde. Juntamente com meu marido, devia ser uma obreira médico-missionária. Devia dar exemplo à igreja, tomando doentes em minha casa e cuidando deles. Isto tenho feito, aplicando nas crianças e nas mulheres vigoroso tratamento. Qual foi o exemplo que ela deu? Receber as pessoas em nossas casas e cuidar delas. Estamos fazendo isso? Cristo confia a seus seguidores uma obra individual, uma obra que não pode ser feita por procuração. O serviço ao pobre e aos enfermos, o anunciar o evangelho aos perdidos, não deve ser deixado para as comissões ou a caridade organizada. Responsabilidade individual, esforço individual e sacrifício pessoal são exigências evangélicas. Estamos fazendo isso? Vamos passar para a escola. A escola é muito importante. Conheço muitas pessoas que fazem ensino domiciliar. Eu também faço com meus filhos. Se a escola faz aquilo que deve ser feito, ela pode ser muito importante. Mas não só a escola a nível fundamental, também nível médio. É a faculdade, é a universidade.
Vamos dar uma olhada nos requisitos. Nossas escolas são ordenadas por Deus a fim de preparar as crianças para esta grande obra. Aí devem elas ser instruídas nas verdades especiais para este tempo e na obra missionária prática. Devem alistar-se no exército de obreiros para ajudar o enfermo e o sofredor. As crianças podem tomar parte no quê? Na obra médico-missionária. E com seus J's e T's ajudar a levá-la avante. Deve ser parte do currículo. É necessário um conhecimento prático da ciência da vida humana a fim de que glorifiquemos a Deus em nosso corpo. É por conseguinte da mais alta importância que entre as matérias selecionadas para a infância, a fisiologia ocupe o primeiro lugar. Os nossos filhos conhecem fisiologia. Outro dia falamos sobre isso, não foi? A importância é que as crianças entendam fisiologia. Há uma mensagem acerca da reforma de saúde a qual deve ser apresentada em todas as igrejas. Há uma obra por fazer em cada escola. Nem a um diretor, nem a professores, a educação dos jovens deve ser confiada antes que possuam um conhecimento prático desse assunto. Que assunto? Reforma da saúde. Alguns têm se sentido na liberdade de criticar e pôr em dúvida os princípios da reforma da saúde, achando defeitos neles, embora pouco conheçam por experiência. Devem colocar-se ombro a ombro, coração a coração, com os que trabalham no rumo certo. Vamos dar uma olhada nos restaurantes. Novamente, esses são os requisitos do sistema de saúde de Deus. Estabelecer-se-ão restaurantes vegetarianos. Mas com que cuidado deve essa obra ser feita? Todo restaurante vegetariano deve ser uma escola. Portanto, todo restaurante vegetariano que nossos membros possuem em cada cidade devem ser o quê? Uma escola. Os que trabalham nesses restaurantes devem estudar continuamente e fazer experiências, a fim de aprenderem a preparar comidas saudáveis. Já no fim do século XIX, quem aqui já leu PH 100? PH 100. Eu encorajo você a ler. O nome é Testemunho para os Médicos e Colaboradores dos Sanatórios. Battle Creek tinha uma filosofia naquela época. Ali, durante 1870, eu acredito, e a filosofia era a seguinte: se alguém chegasse e falasse, vocês precisam mudar isso aqui, a resposta era, não iremos fazer isso, é a forma como fazemos aqui. Já viu pessoas tendo esse tipo de atitude? Bem, isso não funcionou muito bem. Ellen White teve uma visão, e ela escreveu esse PH 100, e 21 anos depois, o Dr. Kellogg foi considerado o melhor médico no mundo. Por quê? Porque ele escutou os conselhos daquela carta. O que dizia naquela carta? Uma das coisas era, você precisa ser melhor hoje do que você foi ontem e amanhã do que você é hoje. Não foi Stephen Covey ou Dime que surgiu com a melhoria contínua da qualidade. Isso surge em Battle Creek, Michigan. E é isso que fala aqui. Os que trabalham nesses restaurantes precisam continuamente estudar e fazer experimentos a fim de aprenderem a preparar comidas saudáveis. Não é porque você tem uma receita no restaurante que você precisa continuar com ela para sempre. Busque continuamente melhorá-la e melhorá-la. Mary Lou recentemente mudou nosso macarrão com queijo. As pessoas amam seu macarrão com queijo. Ela trocou por um tipo de macarrão vindo da Itália. E é um tipo de arroz integral, mas tem um gosto muito melhor. Então você está continuamente buscando como fazer isso de forma mais saudável e mais saborosa. Foi-me esclarecido que em muitas cidades é aconselhável relacionar um restaurante com salas de tratamento. Então, um restaurante precisa ter o quê? Salas de tratamento. Os dois podem cooperar na defesa dos princípios corretos. Em conexão com estes, é às vezes aconselhável obterem-se quartos que servirão de alojamento para os enfermos. Então, não é apenas um lugar para as pessoas comerem, e também não apenas um lugar que você pode fazer hidroterapia, massagens, mas um lugar onde as pessoas podem ficar. Esses estabelecimentos estarão relacionados com sanatórios localizados no campo, e de preferência devem ser administrados em prédios alugados. Onde os nossos sanatórios devem estar, na cidade ou no campo? No campo, não é? Então esses restaurantes podem atrair interessados
E aqueles casos mais difíceis, os quais necessitam de um ambiente mais controlado, podem ser enviados para o centro de estilo de vida, os quais ficam fora das grandes cidades. Homens e mulheres que comem nos restaurantes localizados em diferentes lugares se tornaram conscientes da sua melhora na saúde. Eu e Mary Lou vemos isso. Temos pessoas que chegam. Nosso restaurante abre de segunda a quinta. Nós abrimos na sexta-feira, mas como eu e Mary Lou tínhamos outros compromissos, ficava bem difícil. Por isso abrimos de segunda a quinta-feira. E temos pessoas que vão literalmente todos os dias, segunda, terça, quarta e quinta. E comida extra na segunda, na terça, na quarta e na quinta para as outras refeições. Algumas vezes eles jantam. Muitas vezes também na quinta-feira eles pegam comida para o fim de semana. Essas pessoas percebem a diferença na qualidade do seu pensamento e também como eles se sentem. Como é que isso acontece? Eles veem os resultados e então você pode compartilhar com eles o quê? Nós vamos ter algumas classes de culinária. Gostaria de participar? Serve como uma porta de entrada para construir relacionamentos com essas pessoas. A confiança, uma vez conquistada, e não tenha dúvida, se ganha muita confiança em situações como essas, eles estarão mais prontos para aceitar a mensagem especial da verdade de Deus. Isso acontece dessa maneira. A pergunta foi: os restaurantes devem abrir no sábado? A resposta é não. É não, não. A observância do sábado é um testemunho para Deus. É a marca ou um sinal entre Ele e nós que somos o seu povo. Nunca deve essa marca ser apagada. Mas sabia que meu vizinho conversou com meu filho outro dia? Ele disse: escute, ele tem uma empresa por perto. Ele falou: escute, Walter, eu sei que vocês não abrem no sábado, mas você está perdendo muito do seu negócio. Ele é um empresário. Ele falou: eu vou te dizer o porquê. Vocês saem, me dão a chave, eu cuido do seu negócio no sábado e você me dá o dinheiro que ganhei no sábado. Você está perdendo muito dinheiro no seu negócio. Mas sabe de uma coisa? Sim, fechamos no sábado. E sabe o que acontece? As pessoas voltam na segunda. Deus nos abençoa. Vamos dar uma olhada na mercearia. Foi aberto em São Francisco um restaurante vegetariano, também uma mercearia e salas de tratamento. Bem, mais uma vez, nós temos restaurantes, temos mercearias e temos salas de tratamento. Que centros de influência sejam abertos nas cidades do Sul através de mercearias e restaurantes vegetarianos. Centros de influência. Entendeu? É uma promessa. Se você, como um pai, pede ao seu filho para fazer algo, você vai deixar que ele fracasse? Não. E aqui Deus está falando que sejam abertos centros de influência em muitas cidades do Sul. Não precisa ser no Sul, pode ser em qualquer lugar. Eu estava em... Onde foi? Eu estava no Michigan, em 1979. Fui ver meu tio. Lá próximo do lago, em Michigan. Ele estava lá na Força Aérea. E era dia de ação de graças. Eu entrei nessa loja de costura para comprar algo para minha avó, e a moça falou: você é do Sul, não é? Sim, como é que você sabe? Ela disse: minha filha também é do Sul. Eu falei: sério? Eu falei: onde? Ela disse: Detroit. E ele estava falando muito sério, porque no norte do Michigan, isso era sul para eles. Então isso pode estar se referindo ao sul do Michigan. Que centros de influência sejam abertos em muitas cidades do sul, ou em qualquer lugar do mundo, através de mercearias e restaurantes vegetarianos. O que vai acontecer se você abrir um restaurante e uma mercearia? O que isso vai se tornar? Um centro de influência. Essa é uma promessa. Isso é uma promessa e eu posso te falar por experiência própria que isso é verdade. Os animais estão se tornando mais e mais enfermos. E não demorará muito até que o alimento carne tenha que ser abandonado por muitos além dos adventistas do sétimo dia. Devem ser preparados alimentos saudáveis e nutritivos para que os homens e mulheres não tenham que comer carne.
Então, quando olhamos para a questão de uma loja de alimentos saudáveis, uma mercearia, deve existir para fornecer alimento saudável para as pessoas, porque existe um problema com a carne. Há outras pessoas falando que existem problemas com a carne? Isso aqui é da Universidade de Cornell. Não precisamos de proteína animal. Nós não precisamos de proteína animal. Quem já ouviu falar dessa universidade? Universidade de Cornell. A Universidade de Cornell, junto com a Universidade de Cambridge, na Inglaterra, fizeram esse estudo. Essa é uma das disciplinas de Cornell, e eu irei te mostrar. Não precisamos de proteína animal. Não precisamos correr o risco. Se consumirmos uma dieta à base de plantas, que tenha a quantidade adequada de diferentes tipos de alimento, ela naturalmente terá proteína suficiente. Ou seja, você não precisa comer a mesma coisa o tempo todo, mas você pode ter uma dieta ampla. Quanto mais as pessoas comem uma dieta totalmente baseada em plantas, menor é o risco de doenças degenerativas crônicas, que são tão comuns aqui no Ocidente. Isso aqui é da Universidade de Cornell, do curso chamado Os Fundamentos da Nutrição, um dos cursos que eu fiz lá em Cornell. Sabe o que mais eles disseram na aula? Disseram que laticínio é o químico cancerígeno mais significativo já descoberto. Universidade de Cornell. Deixa eu falar mais uma vez. Foi difícil para mim. Eu cresci em uma fazenda de laticínios. A Universidade de Cornell, na aula de Fundamentos da Nutrição, disse que laticínio é o químico cancerígeno mais significativo já descoberto. Estão eles indo à nossa frente? Vamos dar uma olhada nas clínicas. Precisamos de uma clínica em cada comunidade, e cada clínica tem um médico. Pode também ter fisioterapeutas, fonoaudiologistas, terapeutas ocupacionais, massoterapeutas, quiropraxistas e outros que podem estar nessa clínica. O que fala aqui sobre clínicas? Na Rua do Mercado, perto da prefeitura, havia salas de tratamento. Preste atenção, vocês irão ver. Operada como uma filial do Sanatório de Santa Helena. Portanto, tinha salas de tratamento, havia médicos e era uma filial do sanatório, funcionava como uma porta de entrada. No mesmo local havia também uma loja de alimentos saudáveis. Próximo do centro da cidade, não muito longe do edifício Call, havia uma lanchonete vegetariana. Ficava aberto durante 6 vezes na semana e fechava totalmente aos sábados. Então, essa é a situação. Você tem uma clínica, o escritório do médico, na qual você pode ter diferentes especialidades e diferentes tipos de tratamentos. Você tem uma loja de alimentos saudáveis, tem uma lanchonete vegetariana e fecha no sábado. O médico cristão deve considerar o seu trabalho tão exaltado como que trabalho? Do ministério. Repousa sobre ele uma dupla responsabilidade, pois nele se reúnem tanto as qualidades do médico como as do ministro evangélico. Sua obra é sublime, sagrada e muito necessária. Muitos evangelistas, médicos, missionários falam: não precisamos de médicos. O que Deus fala? Eles podem ser muito valiosos. Isso quer dizer que um evangelista, médico, missionário não pode trabalhar sem um médico? Não é isso, há muito trabalho a ser feito. Mas se vocês conseguirem trabalhar juntos, vocês podem fazer muito mais. Há muita coisa a ser feita, há trabalho para ser executado. Todos devemos ser evangelistas, médico, missionário. E podemos fazer muitas coisas juntos. Pense um pouco. No sistema de saúde, você tem... Vamos dizer que você fraturou o seu quadril. Você fraturou o seu quadril e você vai passar por uma cirurgia no quadril. Um colega meu na faculdade acabou de passar por essa cirurgia. 2h30 depois da cirurgia já estava indo para casa. Uma cirurgia no quadril e um pouco mais de 2 horas depois já estava indo para casa. Incrível! Bem, a cirurgia foi feita em Atlanta e ele mora em Chattanooga. Agora, você acha que o cirurgião irá acompanhá-lo e fazer a sua fisioterapia? Não, você precisa de um fisioterapeuta. Não é? Agora vamos dizer que um médico... Vamos dizer que você indo para casa, você fraturou alguma coisa. E o ortopedista fala: preciso ver exatamente o que está acontecendo. Ele vai precisar do departamento de raio-x? Claro! Ou vamos dizer que você fala para o seu médico: doutor, estou com algumas dificuldades. Estou sentindo desconforto. Você vai precisar ir para um cardiologista. Mas vai o cardiologista mandar você para um outro departamento para receber o diagnóstico? Claro que sim. A mesma coisa é no sistema de saúde de Deus.
Podemos usar todos juntos. Todos trabalhando juntos, podemos fazer muito mais do que se estivéssemos só. Entende como funciona? O médico e o pastor devem compreender que se acham empenhados na mesma obra. Devem trabalhar em perfeita harmonia. Cumpre-lhes aconselharem-se juntos, por meio de sua unidade, hão de dar testemunho que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para salvar a todos, os que nele crerem como Salvador pessoal. Apontar a alma ferida pelo pecado para Cristo. Essa é a missão do médico, é a missão do pastor, é a missão de todos nós. A oração dará ao doente uma permanente confiança. E muitas vezes, se seu caso é levado ao grande médico com humilde confiança, isto fará mais em seu benefício do que todas as drogas que sejam ministradas. A oração é muito importante. Eu tenho um amigo... Bem, eu recebi uma senhora, ela disse, Watt, estou tendo um problema digestivo. E meu médico falou que eu preciso ir para um gastroenterologista e fazer uma colonoscopia. E ela disse, eu preciso fazer essa colonoscopia? Eu falei, me fale um pouco mais. Ela me falou mais sobre a situação e perguntei quem ele recomendou. Ela disse, Dr. Q alguma coisa. Onde é que ele trabalha? Ela disse, lá no hospital de Tacoma. Dr. Ketchmore. Ela disse, sim, esse é o nome. Eu disse, estranho, normalmente eles enviam pessoas para um outro local, não esse. Eu perguntei, por que o seu médico recomendou Dr. Ketchmore? Porque meu médico falou que ele ora com os pacientes. Nós vamos para a mesma igreja. E ele ora com os pacientes. A oração é muito importante. Ar puro, luz solar, temperança, descanso. Essas são as modalidades que precisam ser seguidas. Coisas que o médico e seus colaboradores precisam ensinar aos pacientes a usar. Ar puro, luz solar, temperança, descanso, exercício, alimentação, uso da água, confiança no poder de Deus. Esses são o quê? Os remédios verdadeiros. Falamos sobre falso e verdadeiro outro dia. É importante tanto compreender os princípios envolvidos no tratamento do doente, como ter um treinamento prático que permitirá o uso correto desse conhecimento. Agora, Dr. Joe. Eu já falei sobre ele outro dia, sobre o que ele faz? Eu acho que não. Vou falar novamente. Você vai fazer uma consulta com ele é um gastroenterologista. Você entra e ele está com o seu bloquinho de prescrições. Você entra e você começa a falar sobre os problemas que você tem. E então ele diz, eu posso prescrever esse e aquele remédio. Aqui estão os efeitos colaterais. E aqui estão os efeitos desse e daquele remédio. Mas deixa eu recomendar uma outra coisa. E então ele começa a escrever a prescrição. A primeira é nutrição. O que a pessoa deve comer. O segundo é exercício. E ele fala o quanto de exercício. E o próximo é água, a quantidade. Está ele fazendo isso aqui? Ele está fazendo exatamente isso porque ele leu. E essa é a prescrição dele para seus pacientes. Agora, ele escreve cada um desses e diz aos seus pacientes exatamente o que eles devem fazer em cada um desses pontos aqui. E então, isso é interessante, mas não a parte mais legal. Então ele diz, depois disso, eu quero que você vá para o YouTube, para o canal do Amazing Discoveries, e escreva Walt Cross. Eu quero que você assista. Essa não é a parte mais legal. Então, na próxima visita do paciente, 2 ou 4 semanas depois, você volta e fala, ok, Dr. Kretschmar. Se tudo estiver ok, ele pega o seu bloco e ele pergunta, vamos lá, nutrição, você está seguindo? Ok, muito bem. Exercício, está fazendo? Ok, um pouquinho mais. E então, água. Não? Precisa tomar mais 1 litro de água, ok? Ele vai um por um. E agora ele pergunta, você assistiu os vídeos que eu pedi que você assistisse? Você assistiu? O que você achou? Ótimo, agora tem outros vídeos para você assistir. E agora essa parte legal. Eu quero que você acesse o YouTube, Amazing Discoveries, mas tem um outro Walt que eu quero que você assista. Eu quero que você assista Walter Veith. Isso não é legal? Isso é o que deve acontecer no escritório dos nossos médicos e em nossas comunidades.
E esse médico, um gastroenterologista, ele está fazendo algo totalmente diferente do que normalmente feito. Concorda comigo? E quem o protege? Ele está fazendo isso por muitos anos. E Deus está protegendo. Por quê? Porque ele está seguindo a palavra de Deus. Deus não vai deixá-lo fracassar. Há muitas ervas as quais, se nossos enfermeiros conhecessem o seu valor, poderiam ser usadas no lugar das drogas e serem muito efetivas. Agora estamos vendo diferentes modalidades, diferentes tratamentos que podem ser usados nessa clínica. Agora, eu vou dar uma olhada nisso aqui. Mais uma vez, a clínica deveria estar recomendando essa informação. Mas eu quero desafiar algumas coisas. Ok, o tema da temperança deve ser fortemente apresentado, e um convite para abster-se das bebidas alcoólicas intoxicantes e do tabaco. Portanto, a clínica deve ensinar a abstenção do quê? Álcool e tabaco. Então, essa mensagem aqui nos foi dada em 1904, mas originalmente, quando é que foi que recebemos essa mensagem? 156 anos atrás. Mas podemos usar essa filosofia. Sabe de uma coisa? Isso foi em 1904. Isso foi dado há 156 anos atrás. Hoje em dia existem diversos tipos de álcool. Hoje temos a marca Bud Light. Acho que não é maléfico para você. Podemos beber Bud Light, não é? Porque ela não disse que não podemos tomar Bud Light. Ou talvez, tabaco. Sim, tabaco é terrível. Mas cigarro eletrônico eles não tinham naquela época. E cigarro eletrônico é novo e talvez um pouco mais saudável. E ela não disse que nós não podemos fumar cigarro eletrônico. Podemos fazer isso? Não. Efeitos da bebida cafeinada. A ação do café e de muitas outras bebidas populares é idêntica. O primeiro efeito é estimulante. São agitados os nervos do estômago, que comunicam irritação ao cérebro, o qual, por sua vez, desperta para aumentar a atividade do coração. E uma fugaz energia a todo o organismo. Esquece-se a fadiga. Parece aumentar a força. Estimula o intelecto. Torna-se mais vívida a imaginação. Veja, eles não tinham latte naquela época. Latte é algo totalmente diferente. Podemos tomar, não? Ela não diz que não podemos. Ou talvez bebidas cafeinadas. Agora, quando fala sobre chás, ela está falando de chás cafeinados, não de chás de ervas, como fazemos aqui. Mas eles já tinham cacau naquela época. Mas a bebida Dr. Pepper não é tão ruim assim. Acho que não teria problema, não é? Entende meu raciocínio? O hábito de tomar café e chá é muito mais maléfico do que normalmente se pensa. Portanto, nessas clínicas devemos ensinar as pessoas. Como o médico que eu falei. Ele está ensinando as pessoas a não beberem, a não fumarem, a não usar cafeína. Ele está seguindo o plano. Na parte do chá, quando ele está com seu bloco de prescrição, ele chega no T de temperança, ele pergunta, você fuma? Vamos trabalhar nisso. E você bebe? Vamos melhorar isso. Percebe o que ele faz? Ele faz cada uma dessas leis da saúde. Ele consegue responder esses problemas. O açúcar abarrota o organismo. Entrava o trabalho da máquina viva. É melhor deixar em paz os doces. Deixe em paz aquelas sobremesas doces que são colocadas sobre a mesa. Você não precisa delas. Você precisa de uma mente clara para pensar de acordo com a vontade de Deus. Mas hoje foi criado alguns tipos de adoçantes que ela não falou nada sobre. Esses podemos tomar, não é? Não. Não devemos ser dominados para pôr na boca alimento que... Não devemos ser dominados para pôr na boca alimento que produza uma condição mórbida, por mais que dele gostemos. Isso é claro? Porque somos propriedade de Deus. Porque fomos o quê? Comprados. Como é a frase? Por uma recompensa. Qual é a recompensa? É Cristo. Porque somos propriedade de Deus. Você tem uma coroa a conquistar, um céu a ganhar.
e o inferno evitar. Então, por amor de Cristo, te pergunto: quereis ter diante de vós a luz brilhando em raios límpidos e distintos, e desviar dela então dizendo eu gosto disso e gosto daquilo? Deus concita cada um de vós a começar a planejar, a cooperar com Ele em seu grande cuidado e amor para elevar, enobrecer e santificar toda a alma, corpo e espírito, a fim de sermos co-obreiros de Deus. Portanto, você vê como temperança nossa habilidade para trabalhar para Deus? Consegue ver isso? Foi me mostrado que mais mortes... Esta manhã uma pessoa me passou essa citação, eu não conhecia. Obrigado por compartilhar. Foi me mostrado que mais mortes foram causadas pelo uso de drogas que todas as outras causas combinadas. Vamos ler novamente. Foi me mostrado que mais mortes foram causadas pelo uso de drogas do que todas as outras causas. Causas de quê? Causas de morte combinadas. E é interessante que quando olhamos ontem nas estatísticas, isso é verdade. As estatísticas são verdadeiras e provam hoje a partir do Centro de Dados dos Estados Unidos. Se tivesse um médico em vez de milhares, uma grande quantidade de mortes prematuras seriam evitadas. Uma multidão de médicos, uma multidão de drogas tem amaldiçoado os habitantes da Terra. Tem levado milhares e dezenas de milhares a uma morte precoce. Mas você não entende, essas são as drogas, os remédios do passado, mas nós temos novos hoje. Temos novos antibióticos hoje em dia, isso e aquilo. Usamos ciência hoje. Nunca foi falado que está tudo bem com o cacau. Nunca foi falado que está tudo bem usar tabaco. Nunca foi falado que tudo bem usar açúcar. E nunca é falado que drogas, remédios, tudo bem usar. Deixa eu apenas fazer uma observação, especialmente para aqueles que estão escutando pela primeira vez. Especialmente aqueles que estão acompanhando agora pela televisão. Não estou dizendo que devemos parar e descontinuar o uso de remédios agora. Deixe-me explicar. Quando os médicos entendem fisiologia da maneira mais clara possível, o uso de drogas será muito menor e finalmente ele irá parar o uso por completo. O médico que depende do uso de medicação na sua prática mostra que ele não entende a delicada máquina que é o organismo humano. O que fala aqui? Está dizendo aqui que uma diminuição no uso das medicações está associada a um conhecimento da fisiologia. Quando eu trabalhei na área de saúde por 20 anos, nunca reverti um caso de diabetes tipo 2. Nunca tivemos de lidar com diabetes tipo 1. Era sempre sobre o gerenciamento da diabetes pela medicação. Por exemplo, em cardíacos, se a pessoa tiver uma fração de ejeção muito ruim, fazíamos o que devia ser feito, dávamos medicamentos, mas não vimos melhoria. Quando eu deixei a área de saúde convencional, eles me disseram que eu era louco e estúpido, que você não pode reverter diabetes e não pode ajudar a corrigir o tipo 1. Disseram que eu iria arruinar minha reputação na área da saúde. Por quê? Porque eles não conheciam nada diferente. E baseado naquilo que eles conheciam, sim, era maluco aquilo. Mas conforme você entende fisiologia, pode-se ver e dizer, espere, agora eu sei como resolver a fração de ejeção. Agora eu sei como trabalhar com diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. E a lista não para. Uma pessoa me procurou recentemente, enquanto estamos aqui, e perguntou sobre herpes. Precisa usar remédio para herpes? Não, nós temos muito sucesso no uso de remédios simples contra herpes e funciona muito melhor do que a medicação convencional. Mas precisa entender o quê? Fisiologia. Como a moça que procurou Mary Lou algumas semanas atrás. Ela usa medicação por 20 anos e já estavam querendo dar choques no seu cérebro. Mary Lou recomendou algumas coisas simples. Ela pediu que Deus abençoasse aquilo que ela deu. E ela voltou dentro de 1 ou 2 semanas e ela disse: a esquizofrenia sumiu. Sumiu totalmente, não tenho problemas. Não estou tomando os remédios, estou tomando aquilo que Mary Lou me deu. Eu perguntei, quem te curou? Ela disse, Deus. Percebe como Deus usa nossas mãos para apontar para Ele?
Você não pode simplesmente tirar o remédio de uma pessoa com taquicardia e falar tudo vai funcionar muito bem. Você pode matar essa pessoa. Mas há uma maneira que a gente pode aprender o que diz aqui quando médicos entenderem fisiologia de forma mais clara possível, o uso de drogas será menor e finalmente irão parar o uso por completo. Portanto, quando aprendemos como evangelistas médico-missionários, quando trabalhamos da forma que deveríamos na clínica, mas muitos de nós não temos essa opção. Devemos orar, devemos aprender. Então, como é que eu faço isso? Eu sou um educador. As pessoas vêm e falam, Walt, eu tenho esse problema, ok? Se você fizer isso, isso vai acontecer fisiologicamente. Se você fizer aquilo, isso vai acontecer fisiologicamente. Ore e pergunte a Deus o que você deve fazer. Então, quando eles aplicam as 8 leis da saúde, eles aplicam as ervas. Eu tenho eles conversando diretamente com um médico. Eu dou a eles um papel onde eles podem documentar tudo. Eles colocam diariamente quantos litros de água tomaram, o que estão comendo no café da manhã, no almoço e no jantar, estão comendo durante as refeições, quanto está pesando, quantas vezes estão indo ao banheiro, e também qual é a consistência desses dejetos, o quanto de estresse eles têm, o quão depressivos eles se sentem, como também ansiedade. Estão praticando exercício físico. Conforme eles documentam tudo isso, eles têm os medicamentos dele aqui, e eles documentam tudo. Vamos dizer que o problema é pressão alta. E eles chegam e a pressão está altíssima. Como é que eu vou falar para eles pararem de tomar o remédio? Ok, você pode fazer isso. Comece assistindo a séries. Algumas sobre remédios naturais. Vai te mostrar o que você deve fazer. Então, conforme eles aplicam isso e a pressão vai diminuindo, não em um dia, mas vai diminuindo. E não demora muito e a pressão diminui, como 100 por 60. Baixa, não é? Então, ligue para o seu médico. Normalmente eu falo cerca de 110, ligue para o médico. E fale com o médico. Então, doutor, estou fazendo esse programa, estou me exercitando, me alimentando bem. E percebo que a minha pressão sanguínea está ficando muito baixa. Pode me ajudar? O interessante é que alguns médicos estão enviando pessoas para a gente. Porque depois de algum tempo, conseguem deixar a medicação. E eles falam, eu fiz o programa com Walt e Mary Lou. E eles já falam, sem problema, vamos cortar então um pouco. Porque se acostumaram com o que a gente faz. Não fazemos coisas malucas. Você não deve fazer coisas malucas. Se você seguir o que Deus nos mostrou aqui, os mesmos resultados podem acontecer com você, à medida que você desenvolve esse relacionamento na sua comunidade. E você pode não ter uma clínica que tem um médico adventista. Mas os outros médicos verão pelos seus frutos o que você está fazendo. Agora vamos ver o sanatório. Isso é o que deve acontecer na clínica. Vamos ver agora no sanatório. Não devemos erguer nas cidades grandes construções para nelas cuidarmos dos doentes, pois Deus mostrou claramente que os enfermos podem ser mais bem cuidados fora das cidades. Temos hospitais nas cidades? Temos grandes hospitais nas cidades? Estamos seguindo a orientação? Será que alguma coisa pode acontecer? Quantos hospitais estão fechando hoje em dia? Muitos. Porque não estão seguindo o plano. E você não pode culpar ninguém se foi você que fez o erro. Se você tem um filho e você diz, não saia da varanda. E ela sai da varanda e você tem que ir buscá-la por causa das consequências, a culpa é sua ou da criança? Porque você está tentando ensiná-la. Em muitos lugares, será necessário iniciar a obra dos sanatórios nas cidades. Então, podemos começar na cidade, porém, deve essa obra ser transferida para o campo tão logo possam ser adquiridos locais apropriados. Então, podemos começar na cidade, mas assim que conseguirmos uma propriedade fora, nós transferimos. Foi-me mostrado que, em vez de despender esforços para construir algumas poucas instituições enormes, devemos estabelecer várias menores. O que está acontecendo hoje é as menores estão sendo esquecidas para que as grandes se tornem maiores. Estamos fazendo o oposto.
O propósito de nossas instituições de saúde não é, primeiro e antes de tudo, funcionar como hospitais. Vamos ler mais uma vez. O propósito de nossas instituições de saúde não é, primeiro e antes de tudo, funcionar como hospitais. As instituições de saúde relacionadas com a terminação da obra do Evangelho na Terra representam os grandes princípios do Evangelho em toda a sua plenitude. Cristo é quem deve ser revelado em todas as instituições relacionadas com a terminação da obra. Mas nenhuma delas pode fazer isso tão plenamente como a instituição de saúde a qual o enfermo e sofredor se dirige em busca de alívio e libertamento tanto dos males físicos como espirituais. Muitos desses necessitam, como o paralítico de outrora, primeiramente o perdão do pecado. E precisam aprender o vai e não peques mais. Percebem como nossas instituições devem funcionar? Como os nossos centros de estilo de vida devem ser? Não é apenas para resolver esse ou aquele problema, de forma médica. Sim, precisamos resolver esse e aquele problema, mas qual é o nosso objetivo último? Apontar a alma afetada pelo pecado para Cristo? Se um sanatório que se acha ligado com esta mensagem final deixa de exaltar a Cristo e os princípios do Evangelho, como estes se acham desdobrados na mensagem do terceiro anjo, ele falha em seus aspectos mais importantes e contradiz o próprio objetivo de sua existência. Isso não é poderoso? Depois de ver o grande dano causado pela administração de drogas, eu não posso usá-las. Quem está falando aqui? O que está dizendo? Depois de ver o dano causado pela administração de drogas, ela não podia usar. E não pode testificar em seu favor. Preciso ser verdadeira a luz dada a mim por quem? Por Deus. Bem claro. Vamos ver as escolas. As escolas devem instruir nos ofícios úteis. Estou muito animado com a Amazing Discoveries. Você não está, Dr. Vai? Vocês não estão animados quando eles vieram aqui e falaram sobre o que está por vir? É isso que eles estão preparando. Eu fico animado, eles estão seguindo a palavra de Deus. As escolas devem instruir nos ofícios úteis. O ensino manual merece muito mais atenção do que tem recebido. Devem-se estabelecer escolas que, em acréscimo à mais elevada cultura intelectual e moral, provejam as melhores possibilidades para o desenvolvimento físico e educação industrial. Deve-se ministrar instrução em agricultura, manufaturas abrangendo tanto dos seus mais úteis ramos quanto possível, bem como a economia doméstica, arte culinária saudável, costura, confecção de roupas, tratamento de doentes e coisas correlatas. Devem ser providas hortas, oficinas, salas de tratamentos e o trabalho em todo o ramo cumpre estar sob a orientação de instrutores hábeis. E outro dia eu escutei exatamente isso. Isso é muito animador. Precisamos ter instrutores médicos que irão ensinar a ciência da cura sem o uso das drogas. Aqui está falando sobre nossas escolas. Precisamos de instrutores médicos. Precisamos ter instrutores médicos que irão ensinar a ciência da cura sem o uso de drogas. Devemos preparar uma companhia de obreiros que o quê? Que seguirá o método de Cristo. Não é prudente considerar uma escola acima de todas as outras, como se fosse a única digna de respeito. Esse texto é muito interessante. Uns que defendem uma escola de medicina e condenam a outra são motivados por um zelo que não está de acordo com a sabedoria. Com orgulho farisaico, alguns homens olham para outros com desdém por terem recebido o diploma de uma chamada escola de alto padrão. Uau! Boom! A moços e moças, estamos falando sobre escolas. Isso é muito interessante. A moços e moças que estão se preparando como enfermeiros e médicos, não estamos falando de ensino médio. Não estamos falando de ensino médio. A moços e moças que estão se preparando como enfermeiros e médicos, eu gostaria de dizer, conservai-vos perto de Jesus. Contemplando, sereis transformados na sua imagem. Lembrai-vos de que não estão sendo preparados para namorar ou casar, mas para bodas de Cristo.
Eu e minha esposa Marilu nos conhecemos na Universidade Adventista do Sul, conhecida como Universidade Matrimonial do Sul. E eu senti que eu tinha 2 objetivos ali. Na verdade, 3. Estudar, conseguir um emprego e conseguir uma esposa. Pensava que ia ser muito difícil, porque todas já têm compromisso. É isso que os jovens pensam. Acho que vocês já passaram por isso também. É isso que deve acontecer? Educação. E então Deus irá prover uma esposa. Fábrica de comida saudável. O esclarecimento que tive é que no setor sul, como em outros lugares, como no sul de Michigan, deve-se empreender a fabricação de alimentos saudáveis. Não como um meio de obter lucro pessoal, acredito que isso é importante, senão como uma atividade que Deus planejou, por meio da qual uma porta de esperança pode ser aberta para o povo. Compete-nos ser sábios no preparo de alimentos simples, baratos e saudáveis. Tem comidas caras hoje em dia no mercado, chamado de similares. Muitos entre o nosso povo são pobres. E lembre-se, não estamos apenas falando sobre o nosso povo. Esses alimentos precisam ser feitos e enviados para as lojas de alimentos saudáveis, para que as pessoas, nossos amigos e vizinhos, consigam comprar. Não somente o nosso povo. Muitos entre o nosso povo são pobres e outras pessoas também. E devem ser produzidos alimentos saudáveis que possam ser supridos a preços que estejam ao seu alcance. É o desígnio do Senhor que as pessoas mais pobres de cada lugar se supram de alimentos saudáveis e baratos. Em muitos lugares deverão ser instaladas indústrias para a confecção desses alimentos. Estamos fazendo isso? Vamos reunir tudo isso aqui. Como é que isso funciona? Qual é a indústria que temos aqui nesta parte do Canadá? Desculpa? Madeireiras? Ok, madeireiras. Vamos dizer que Henrique, um membro, trabalha como madeireiro. E um dos seus colegas de trabalho conta para ele que ele está tendo alguns problemas de pressão alta. Também está com problemas de artrite. Então, Henrique começa a falar para ele sobre algumas coisas que ele pode fazer para tratar a artrite e também a pressão alta. Os dois podem ser tratados. E então, um dia, Henrique diz... Na verdade, o membro diz... Henrique, deixa eu te falar uma coisa. Tem um restaurante ali. Você gostaria de vir e comer comigo lá? Depois do trabalho? Sim, ou durante o almoço ali, naquela pausa do almoço. Ou um domingo à tarde ou à noite. Ele leva Henrique a esse restaurante. Uau, a comida é muito boa. Não tem carne aqui? Não? A comida é muito boa. Onde é que você compra comida assim? Deixa eu te mostrar, tem um lugar bem aqui, uma loja de alimentos saudáveis. E você leva ele e mostra a loja de alimentos saudáveis. E Henrique fala... Meu médico falou que eu vou tomar medicamento para pressão alta a vida toda e não tenho o que fazer em relação à artrite. Deixa eu te falar. O membro pode ajudar Henrique com esses 2 problemas. Mas aqui que entra uma ajuda. Bem, eu tenho um amigo que trabalha na clínica. E ele é muito bom em ajudar as pessoas a pararem de tomar remédios para pressão alta. Você está com problema com sua artrite e também está tendo efeitos colaterais. Você gostaria de se livrar desses efeitos colaterais? Esse meu amigo consegue tirar muitas pessoas da medicação. E então você consegue levá-lo para a clínica, ele vai para aquele médico que eu contei para você mais cedo. Ele chega e o médico fala, sim, você consegue se livrar disso. Você tem boas chances, eu vou te mostrar o que comer. Porque aquilo que você está comendo está causando artrite. Sim, pode ser que usemos sementes de aipo, também podemos usar alguns sucos. Boas chances para não precisar mais usar os medicamentos. Vamos tentar. Em relação à pressão alta, provavelmente você está muito estressado. E você não está tomando água suficiente. E também você tem um pouco de sobrepeso. Vamos tentar perder um pouco de peso, tomar mais água. Aqui tem algumas coisas que você pode pegar na loja de alimentos saudáveis, que vai te ajudar com o seu estresse. Veja, se você fosse para
para o ortopedista, para aquela cirurgia. Ele vai fazer a fisioterapia? Não, ele vai fazer um plano e te enviar para o fisioterapeuta. Então o médico vai falar bem assim: temos um colega aqui chamado Sam. Ele sabe o que fazer. Entregue isso aqui. Então ele prescreve um plano. Ele fala: você vai entregar isso para Sam e ele vai te ajudar. Percebe o que aconteceu? O evangelista médico missionário ainda está envolvido. O médico não está fazendo tudo. Ele é uma ferramenta para ajudar o evangelista médico missionário. Mas vamos dizer... vamos continuar aqui. Você pode dizer: escute, Henrique. Nesse domingo à tarde, você gosta de tomar smoothies? Sim, então vai ter um smoothie muito bom no restaurante. Você gostaria de aprender como fazer? Vai ter uma classe ensinando como fazer esses smoothies. Ele participa da classe e Mary Lou está ensinando. E você irá levá-lo para onde? Pode ser na igreja, na loja de alimentos ou no restaurante, onde vai acontecer a aula de smoothies. Ou também poderia ser uma aula sobre comidas para datas comemorativas, qualquer outra coisa. Mas sempre acontecendo essas aulas de culinária. Poderia ser uma aula sobre estresse. Eu sei que você tem problema com estresse e vai acontecer uma aula de estresse. Por que você não participa? Vai ser aqui na nossa igreja, à noite. Percebe como funciona? Adivinhe quem também estará na aula de estresse? O pastor está lá também. Então, enquanto ele participa da aula de estresse, o qual talvez seja de um mês, e então alguém, o líder da aula, fala: a propósito, nós temos também uma aula sobre a Bíblia. Gostariam de aprender mais sobre profecia? João estará ensinando. Eles não sabiam que João era o pastor, ele estava ajudando na aula. Entende como funciona? Passo a passo. Ou talvez uma pessoa no seu trabalho que não tem tempo suficiente precisa de um ambiente mais controlado. Você pode enviar essa pessoa para o centro de estilo de vida. E lá, talvez por 14 ou 21 dias, então essa pessoa volta. Ou talvez tenha uma pessoa no centro de estilo de vida que já está próximo de voltar para casa. E um dos desafios que temos, nós temos pacientes de todos os lugares do mundo, da África, da Rússia, da Europa, das Filipinas. Pessoas de todos os lugares do mundo vêm, mas então enviamos de volta para casa. Quando eles voltam, o ambiente que eles vivem irá ajudá-los? Não irá. Entende o que eu falo? Ou seja, não é a mesma coisa. Vocês entendem o que eu falo aqui. Então, o que acontece aqui, a pessoa responsável pelo plano de saída do sanatório liga para a igreja, para o diretor de missões da igreja, e fala: bem, tem uma pessoa aqui que trabalha nessa madeireira, na sua região, e ela veio para o nosso sanatório. Essa pessoa tem diabetes, nós já ajudamos. Não usa mais medicamentos, mas gostaríamos de encaminhar essa pessoa para um médico e uma pessoa que possa acompanhar. Vocês têm alguma pessoa? Sim. Nós temos um médico aqui que ficará muito feliz em recebê-lo. Envie, por favor, todos os papéis e o médico irá recebê-lo. E, aliás, nós temos um evangelista médico missionário aqui que trabalha nessa madeireira. Nós iremos passar essa pessoa para ele. Entende como funciona? E então, podemos apresentar o restaurante, a loja de alimentos saudáveis. Deus tem um sistema. Ele escreveu passo a passo. Apenas precisamos seguir. Antes de encerrar, muitos chegaram e me perguntaram: como é que eu começo? Não sei o que fazer. Deixa eu te mostrar isso aqui rapidinho. Primeiro, ore e peça a Deus orientação. O que Deus quer que você faça. Se você não sabe cozinhar, não comece fazendo aula de culinária. Pergunte a Deus qual é o seu talento. Talvez você queira fazer aula de culinária, mas primeiro você precisa aprender para então fazer. Porque precisa parecer bom e ser bom. Entende? Então, alinhe esses pontos com Deus e peça para direcioná-lo em que direção Ele quer que você vá. Então,
tenha um parceiro. Pode ser um membro da igreja, seu cônjuge, trabalhe junto. Parcerias pode funcionar muito bem. Algumas pessoas falam, eu não sou um tipo de pessoa para estar na frente. Eu não sou muito de ensinar. Você tem esses carros, as picapes aqui? Sim? Ok, você pode fazer um evento na sua vizinhança. Acha que não? Claro que sim, faça um evento no seu bairro. Quem já assistiu Gordo Doente e Quase Morto? Joe não usou um espremedor para fazer suco na mala do carro? Faça um evento desse tipo no seu bairro. Você pode fazer uma aula de sucos na mala do seu carro. Pode funcionar melhor para vocês que moram no Texas. Entende o que eu falo? Mas você pode falar, mas eu não gosto muito de falar. Peça para o seu parceiro falar e trabalhe junto. Leia a Bíblia e os livros do Espírito de Profecia. Acredito que vocês devam começar com... Lembram da cédula de dólar que eu mostrei? Vocês precisam saber o que é a coisa verdadeira. Leia Mateus, Marcos, Lucas e João. Uma vez eu peguei minha Bíblia, uma das mais antigas lá de casa, e eu peguei meu marcador. E em Mateus, Jesus começou a curar. Nem foi uma página completa, nem virei. Ele já está curando. Vá para Marcos, a mesma coisa. Vá para Lucas, faça a mesma coisa. Vá para João. E você está certo. Alguém falou sobre as parábolas. Quem foi que falou sobre isso? Tem algumas parábolas em João que não aparecem em outro lugar. Você vê como é que Jesus se comunicava com aquelas pessoas? É assim que você precisa se comunicar com os outros. Queria usar isso como um exemplo. E a outra coisa tem alguns livros muito bons. A Ciência do Bom Viver. Conselhos sobre regime alimentar. Mente, caráter e personalidade. Tem vários livros que nós podemos usar e que vai nos ensinar a verdade. Então, estão todos aqui. A Ciência do Bom Viver, Temperança, Conselhos sobre Regime Alimentar, Medicina e Salvação, Mente, Caráter e Personalidade e os Testemunhos. Tem informações muito boas nos Testemunhos 6 e 7. E o PH 100, que eu falei mais cedo. Leia e assista autores confiáveis e pratique o que você aprendeu. Há outros livros que você pode usar. Tem outros livros, eu peguei esse aqui da livraria. Outro livro é o Estudo da China. Fonte excelente, que você pode usar. Quem já assistiu o documentário Forks Over Knives, veio desse livro aqui. Isso aqui é da Universidade de Cornell e Cambridge. Publicaram essa informação. Pesquisa muito boa. Algumas pessoas que você pode assistir. Os programas de saúde da Amazing Discovery. Tem essas pessoas aqui. Vamos dar uma olhada. Temos Walter White, Vida Plena. Ele tem muitas outras. Temos o Dr. Diane Burnett, Encontrando a Fonte da Juventude. Temos também Dan Wilson, A Restauração Completa. Temos Thomas Jackson, A Prescrição Divina. Temos Rob McClintock, Descubra a Saúde Total, Osteoporose. Temos sobre remédios naturais. Temos várias informações que você pode assistir e você vai aprender. Você vai aprender o que fazer. Portanto, você precisa assistir pessoas que você confia, mas deixa eu te falar algo. Quando você escolher um desses, não assista cegamente. Isso aqui tem que combinar com isso. Entende o que eu falo? Isso aqui tem que combinar com isso. E eu sei que esses combinam. Mas você sempre precisa fazer isso. Estou quase acabando. Doutora Agatha Trash. Eu queria trazer um livro dela da livraria, mas já foram todos vendidos. É tão popular. É um livro novo que saiu dessa grossura. Ela tem vários livros que você pode confiar. Livros excelentes sobre nutrição. Vários livros sobre hidroterapia, uso do carvão. Dr. Neil Netley. Livros excelentes. Se você quer entender a ciência por trás das 8 leis de saúde que aquele médico que eu falei ensina, Prova Positiva. É um livro excelente do Neil Netley, como também Arte de Pensar. Dr. Kellogg, muitos livros que você pode aprender tantas coisas. Sobre hidroterapia, massagem e fisiologia. De Volta ao Éden. Outro livro que eu tenho aqui. Livro muito bom, escrito por Jethro Kloss. Então pratique. Pratique o que você está aprendendo
Então, se você quiser aprender mais sobre anatomia e fisiologia, vá para uma faculdade da sua região e faça anatomia e fisiologia. Mais uma vez, sempre lembrando de comparar com esses livros aqui. Você precisa ir para esse livro, esses livros aqui e este aqui. Então você precisa dar estudos bíblicos, porque não é apenas médico missionário, é evangelista médico missionário. Lembre que eu preciso usar vários capacetes no corpo de bombeiros. Eu tenho um para incêndio, para resgate, outro para emergência e outro para situações perigosas. Em qualquer situação que eu chegue, preciso usar o capacete. Ou se a situação exige várias coisas, eu preciso ser capaz de executá-las. Para apontar uma alma afetada pelo pecado para Cristo, você precisa aprender estudos bíblicos. Fale com o pessoal lá, tenho certeza que eles têm materiais para vocês. Então, aponte a alma afetada pelo pecado para Cristo, através da mão direita. Vamos orar? Pai Celestial, Senhor, o Senhor deixou tão claro. O Senhor nos falou o que deveríamos fazer. O Senhor nos deu o plano 156 anos atrás. Bem naquela época, quando o General Lee saía de Fredericksburg para Culpeper. Não faz tanto tempo assim. Senhor, coloque em nós o desejo de realmente pesquisar. Nos ajuda a fazer uma análise, fazer um novo plano e que possamos implementar esse novo plano. Porque sei que estamos falhando no plano antigo. Senhor, esteja com cada uma dessas pessoas, conforme eles vão para suas casas. Proteja-os, eles estão indo para casa com muito zelo. E pode ser que eles não sejam aceitos. Senhor, dê força para que eles possam começar. E que eles possam fazer com que outros também vejam a luz. Os abençoe. Dê a força. Se ficarem desencorajados, levante-os. Ajude-os a lembrar o que aprenderam nesta semana. Informações valiosas que cada um desses palestrantes transmitiu. Pedimos em nome de Jesus. Amém.